Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou o William Cardoso e hoje pela manhã, hoje é domingo, dia 18 de abril, eu saí para dar uma volta aqui pelo centro histórico de Coimbra e eu fiquei pensando de como a gente muda com o passar do tempo quando a gente sai de casa, né? E como eu sei que muitos de vocês estão morando fora de casa ou estão se preparando para sair, né? Tem um grupo grande de pessoas que me acompanham e que moram com os pais que estão terminando o ensino médio ou que estão aí se preparando para começar uma faculdade fora de casa, eu decidi fazer alguns comentários sobre umas situações que eu vivi, algumas delas bastante peculiares, algumas delas que talvez sirvam para como diquinha aí para vocês, não sei, só achei que eu deveria fazer, queria fazer esse vídeo aqui com vocês, para que a gente possa conversar. E lembrando, eu quero saber de vocês já qual foi a sua primeira expectativa versus realidade quando você saiu de casa. O que você queria fazer e quando viu a realidade era um pouco diferente. Por que eu digo isso? Porque fazem quase 10 anos que eu saí de casa e quando eu morava com os meus pais, eu sempre fui o tipo de pessoa que não entendia porque que a minha mãe, né? Beijo, mãe, se você estiver assistindo esse vídeo, era tão fissurada com limpeza, organização e tudo mais. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu tenho minha bagunça, obviamente eu tenho que reconhecer que eu sou bastante bagunceiro em alguns momentos. Eu me entendo da minha bagunça, só que eu tenho já aí, existe um grande limite pra mim entre bagunça e sujeira, né? E eu acho que com o passar do tempo, quando a gente vai chegando ali perto dos 30 anos, não é mesmo? A gente vai se tornando aquilo que a gente mais teme, que é tudo aquilo que a gente criticou quando a gente tinha 18, 17 anos de idade. Porque naquele momento, quando eu morava com os meus pais naquele momento, eu não entendia todo esse fascínio por deixar o quarto organizado, não deixar a roupa pendurada, né? Olha lá, elas lá atrás. Aliás, deixar tudo limpo, tudo bonitinho. E hoje eu me tornei o tipo de pessoa que, eu vou até mostrar pra vocês, tem dentro do quarto um desinfetante antibactericida e um desinfetante antifúngico. Pra quê? Não sei, meus surtos. Depois que eu comecei a morar fora e... Não no começo eu continuei muito nessa lógica, mas com o passar do tempo eu comecei a ficar assim meio viciado em produto de limpeza, né? Tanto é que Renata Medeiros, uma grande amiga minha que morava comigo, se ela assistir o vídeo ela vai concordar, aqui embaixo nos comentários, que era o tipo de pessoa que quando a gente morava junto tinha um produto exclusivo para lavar roupa branca, para lavar roupa colorida, que esse aqui era para fazer tal coisa, esse para fazer tal outra, enfim. E aí a gente entra num outro ponto, por isso também eu falei da expectativa versus realidade, né? Porque quando a gente sai de casa, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é fazer compra, né? E a gente esquece, né, de que algumas coisas precisam ser compradas, né? De que elas não brotam assim na nossa cozinha, tipo sal, açúcar, leite. E geralmente quando a gente faz a primeira compra, quando a gente se muda, ela geralmente é um pouco mais alta, né? Ela é mais cara. E a gente se assusta com aquele grande preço ali. E a gente tem aquela expectativa, né? De quando a gente mora sozinho, a gente vai comprar tal e tal coisa, porque eu quero ter essas bolachas, esses salgadinhos, eu quero ter esse iogurte na geladeira. E no final das contas você vê que se você for manter aquele estilo de vida, você não tem haja bolso, né, para poder pagar tudo isso. E aí entra um ponto que eu falei algumas semanas atrás sobre os hábitos, né, que vai estar linkado aqui em cima para vocês assistirem, que é com o passar do tempo a gente aprende a comer melhor também, né? Uma das coisas que com o passar do tempo eu fui aprendendo é deixar de comer tanta porcaria para comer coisas um pouquinho melhores e mais saudáveis, mas aí é uma questão do amadurecimento também. Quando a gente tem lá seus 18, 19 anos e vai morar sozinho, a primeira coisa que a gente faz quando entra no supermercado é, obviamente, pega lá o que está faltando e vai direto pro corredor das coisinhas gostosinhas para comer. E depois a gente passa o tempo, pelo menos isso aconteceu comigo, né? Não sei vocês. Passou o tempo e a primeira coisa que eu faço quando eu vou no supermercado, depois que eu pego exatamente o que eu preciso, eu vou ver produto de limpeza, eu vou ver produto para casa, eu vou ver panela, faca, eletrodoméstico. Não sei, se me soltar assim no hipermercado eu posso ficar umas 2 horas lá dentro. E aí eu queria comentar com vocês duas situações vinculadas a morar sozinho, a como lidar com os proprietários, situações que já aconteceram comigo. Vou fazer referência a mais alguns amigos meus aqui, 2 ou 3 referências a situações, que são justamente a primeira delas, que é extremamente importante de que a gente consiga ter uma boa relação com os proprietários do lugar que a gente aluga para morar. Por sorte, hoje eu tenho uma maravilhosa relação com os proprietários aqui da pensão, Dona Maria e seu Jorge são uns amores, mas um dos primeiros apartamentos que eu morei quando eu fui morar na Argentina era um apartamento grande, 3 quartos, eu morava com a Bruna Pias, que vocês conhecem,
E no final do contrato, a gente notou que os proprietários meio que estavam começando a extorquir a gente só pelo fato de que nós éramos brasileiros, né? Porque a gente já tem o grande ponto de que é difícil morar longe de casa, de que é difícil sair de casa, da nossa zona de conforto, mas quando a gente, além disso, soma o fato de ser imigrante, algumas coisas começam a pesar mais. E a gente meio que tava correndo contra o tempo quando o contrato fechou, e a gente notou isso, a gente morou tipo uns 3 anos nesse apartamento, e a gente notou que no final não ia mais dar certo lá por conta dessas questões de que sobe o valor do aluguel, assim, do nada, e com uns reajustes bem bizarros. Então, em primeiro lugar, deixe tudo muito claro com os seus proprietários e não cometa o mesmo erro que a gente cometeu. Que quando o contrato fechou, a gente não renovou o contrato e continuou morando lá sem contrato. Não faça isso. Porque, beleza, tá tudo certo, você tem uma boa relação com eles, mas né, é melhor deixar no papel. E deixa tudo muito claro porque também, se porventura precisar fazer algum reajuste, você vai ter que rever o seu contrato, né? Então o seu senhorio, o proprietário do apartamento que você mora, não vai poder gerar nenhum tipo de empecilho, nenhum tipo de problema para você, né? De querer aumentar desproporcionalmente com algo que não está no seu contrato. E quando esse contrato ele terminou e a gente morou tipo 1 ano e pouquinho lá, a gente realmente correu contra o tempo para tirar tudo lá de dentro, porque a gente ficou com medo, pelo menos eu, né? Vou dizer a minha perspectiva, talvez os outros que moravam comigo tinham outra perspectiva, porque a gente estava saindo, o apartamento estava com um monte de problema que os proprietários não queriam arrumar, e por conta disso eu fiquei preocupado com o que podia acontecer, né? Tanto é que depois que a gente saiu de lá, primeiro que inicialmente, por algum motivo eu tinha medo de tipo ser expulso do lugar, por mais que a gente tava saindo já. Mas de dar aquela baita da confusão quando a gente tá dizendo que a gente vai sair, sabe? De ser expulso antes do tempo e não ter para onde ir. E no dia que a gente foi fazer a mudança, eu tava tão estressado, mas tão estressado, que a gente morava num 10º andar. Eu joguei coisa pela janela para que descesse mais rápido os 10 andares, mas não era nada que pudesse machucar, tá? Era tipo assim, uma trouxa com roupa de cama dentro, com um lençol que caiu. Não é correto de qualquer forma, eu sei. Mas eu tava tão estressado por conta disso, que eu queria sair logo. E aí, logo em seguida, junta a outra situação, que eu fui morar sozinho nesse momento, porque foi um momento em que o real estava muito valorizado com respeito ao peso argentino, continua estando, mas enfim, naquele momento deu para eu juntar o meu dinheirinho e ir morar sozinho, eu e mais ninguém. E o que acontece? Quando eu fui morar nesse lugar, eu fechei o contrato, tava na maior felicidade porque era um prédio novo, só eu ia morar lá. Só que não tinha móvel nenhum, porque o primeiro apartamento que a gente morava, ele era todo mobiliado. E o segundo, que eu fui morar sozinho, não tinha nada. Pra não dizer que não tinha nada, ele tinha o fogão e o móvel da cozinha. Ponto, acabou. E ele não tinha energia conectada. Mas eu falei, não, eu vou pra lá, e eu comecei a levar umas coisas já com um pouco de tempo. E aí quando aconteceu todo esse fuzuê, mudei com tudo. A tristeza que foi no dia seguinte acordar, ver um monte de caixa no chão, eu dormindo no chão, não ter energia elétrica, não ter uma geladeira, ter um fogão que aí estava conectado gás, sim, e mais nada, porque não tinha nada, nada. Então assim, se fica uma outra dica, planeje as suas mudanças e não faça elas assim na surpresa e no supetão porque você quer. Obviamente, às vezes acontecem urgências e que você precisa sair por X motivos, né? Mas planeje tudo muito bem, para que você possa se mudar e ter pelo menos uma cama e energia elétrica. Por sorte, naquele momento que eu estava me mudando, era verão, então dava para tomar banho, a água também era aquecida a gás, então não tive que tomar banho gelado, como já aconteceu em outras situações, em outras mudanças. Mas se planeje bem para ter pelo menos a sua caminha, né? Energia elétrica em casa, não vou ter nem internet, mas pelo menos energia elétrica para você poder morar. William, mas eu me mudei e tive um monte de problema muito pior do que esse. Sim, eu sei. Eu sei que esses probleminhas que eu tô comentando são baita probleminhas Notre Dame. Mas são problemas que a gente pode evitar. Dos mais simples aos mais graves. Obviamente, como eu falei, tem coisas que acontecem, não tem como a gente prever. Mas é sempre bom a gente poder fazer algum tipo de planificação quando vai fazer uma mudança. Para, em primeiro lugar, né, não ter nenhum conflito, como eu falei, com o proprietário. Porque quando a gente muda, e a gente muda também para outro país, todo cuidado é pouco e todo cuidado redobrado não é exagero. Porque, não para querer botar medo em ninguém, mas é porque a gente sabe de que imigrantes, independente do país de onde você é e para que país você vai, imigrante não é tratado da mesma forma que um nacional. Então é deixar tudo muito claro, deixar tudo no papel, assinar contrato, fazer tudo bonitinho. E outra questão,
Logo que eu saí desse apartamento que eu morava sozinho, o que acontece? Eu morava sozinho e aí surgiu Alexandre Tenório, mais uma referência aqui pra vocês. Quem acompanha o canal há um tempo sabe, o Alexandre Tenório, um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos. Ele foi morar comigo, só que a gente morava num apartamento de um quarto. E aí era aquela coisa, né? Dois rapazes de 23, 24 anos, morando num apartamento de um quarto, que tava tudo bacana, a gente pagava pouco morando lá, só que querendo ou não, nós dois não tínhamos a nossa privacidade, porque, né, tava lá duas camas de solteiro, num apartamentinho pequeno, não tinha lugar para estudar, e aí surgiu a possibilidade, por uma pessoa aí, de que a gente alugasse um apartamento maior. E aí o que acontece? Vamos mudar, fomos visitar o apartamento, era bacana, era grande, tinha 2 quartos, uma sala grandona, e o apartamento ficava a 2 quadras e meia da onde a gente morava. E aí vem o ponto de tenha muito bons amigos também. Como eu já falei aqui em outros momentos, eu não sou o tipo de pessoa que tem 1 milhão de amigos, mas eu sei que os poucos amigos que eu tenho eu posso contar com eles. Quando a gente decidiu se mudar, naquele momento, eu acho que até a gente já comentou isso aqui, eu e o Alexandre em um vídeo. Como essa mudança era 2 quadras e meia, a gente falou, vamos fazer ela no braço, né? Porque é aqui pertinho, pra que eu vou pagar frete? Chegou num ponto em que eu, particularmente, talvez o Alexandre também, a gente se arrependeu de não ter pago alguém para fazer essa mudança. Tipo assim, ter pelo menos um carro, sabe? Um carro com uma caminhonetezinha para levar as coisas. Porque a gente levou geladeira, colchão, mesa, enfim, todos os móveis que a gente tinha, a gente levou no braço para esse outro apartamento. Mas, por sorte, como eu falei, que bom que a gente tem bons amigos. Porque todos os nossos amigos que puderam foram lá, nos ajudaram. Várias pessoas surgiram nas nossas vidas justamente nesse momento. Infelizmente, um desses amigos não está mais entre nós, pensando bem agora. Que foi uma perda bastante triste que a gente teve no final do ano passado num acidente de carro. Que faz muita falta, essa pessoa. Mas, enfim, pelo menos a gente tem essas memórias, né? Pra lembrar. Por um lado, a gente sabe de que mudar de país não é fácil, de que não é mil maravilhas, de que tem muito perrengue. E por mais que esses probleminhas sejam muito probleminha Notre Dame, né? Aquele probleminha que não é um grande problema. Nossa, eu tive um problema com a minha mudança pra um apartamento que eu ia mudar com um amigo meu. Mas são coisinhas que marcam, né, a nossa vida, que fazem com que a gente cresça, amadureça e entenda de que, às vezes, a gente tentar dar o jeitinho não dá muito certo, de que é bom a gente planificar, de que é bom a gente ter pessoas que a gente pode confiar perto da gente e de que justamente a gente possa justamente ter essas memórias, né, para poder olhar para trás e lembrar de muita história engraçada, muita história não tão engraçada, de desespero, e poder lembrar de certas histórias com certos amigos que infelizmente não estão mais com a gente. Síntese do vídeo, o que a gente pode tirar de positivo, o que eu acho que dá para tirar de positivo para você que assistiu aqui o canal e está pensando em morar em outro lugar, eu vou repetir o que eu já falei algumas vezes aqui no vídeo, que é planifique, não faça as coisas no calor do momento, isso é muito importante, não faça as coisas no calor do momento, sempre pare, pense, reflita, algo que eu sempre faço ultimamente, e que antes eu não fazia, eu meio que deixava as coisas acontecerem meio que, não necessariamente escondidos, mas eu simplesmente não falava, eu sempre sento e converso com os meus pais. Quando eu saí de casa eu tinha muito isso, né, de que eu quero ser independente, eu não quero ter que depender mais de ninguém, mas hoje eu entendo de que justamente por uma questão de experiência, poder conversar com pessoas que já passaram por diferentes situações, pode ajudar muito a gente a clarear a nossa ideia e colocar as coisas no lugar, e entender o que a gente pode fazer. Talvez a gente não faça o que aquela pessoa diz, mas pelo menos aquilo ajuda a apaziguar, porque, né, quando a gente tem um grande problema na nossa cabeça, seja por mudança de país, mudança de cidade, mudança de apartamento, problema com proprietário de apartamento, enfim, sempre que a gente está no meio de um grande problema, a gente sempre potencializa aquilo, né? A gente sempre reage de uma maneira muito maior do que realmente é. E conversar com alguém, assim, externo, geralmente faz com que a gente acalme. Enfim, espero que vocês estejam gostando dos vídeos atualmente aqui do canal. Se inscrevam para não perder novidades. Comentem aqui embaixo os problemas que vocês já talvez tiveram. E a gente se vê no vídeo de amanhã. Até mais. Tchau.